Alemão queria, portanto, tecer o seu comentário também em relação a este cartão amarelo que é aqui, portanto, mencionado nesta entrevista de Sérgio Vieira, o Jornal Savana. O que é que se propõe dizer? Bom, o meu comentário muito rápido seria no sentido de que nós temos várias pessoas que estão a opinar, é verdade que espevitadas por causa da classificação ou da atribuição, se assim quisermos chamar, deste cartão com esta cor amarela ao Partido Frelimo nestas últimas eleições. Dependendo daquilo que foram os pressupostos de cada um, pode chegar a várias cores. É verdade que nos jogos normais usam-se duas, não é? Que é o amarelo e o vermelho. Não sei que tipo de modalidade é esta, porque podemos admitir outras séries de cores, de acordo, repito, com os pressupostos que cada um utilizar. Para aquele que utilizar pressupostos como quintas eleições gerais, pressupostos como consolidação do nosso processo democrático, fortalecimento da oposição moçambicana, digamos, também podemos juntar a esses fatores o fortalecimento da nossa sociedade civil, que em muitas matérias tem aparecido a confrontar uma série de posições do governo do dia. Se tomarmos em conta também o fato de que a imprensa, particularmente a imprensa privada, tem jogado um papel fundamental na tentativa de descrédito do Partido Frelimo e do seu governo, olhando para esses fatores todos, versus a vitória da Frelimo com margens expressivas, como foi anunciado aqui, não posso encontrar justificação para não se atribuir um cartão verde. E eu até diria mais, é que quero crer que para o Partido Frelimo esta deve ter sido a vitória mais saborosa de todas. As vitórias sabem bem quanto mais fortes foram os nossos adversários ou quanto mais difíceis forem as circunstâncias em que nós concorremos. Agora, quando nós ganhamos eleições num cenário destes, não posso perceber como é que se pode atribuir um cartão amarelo, a menos que o amarelo seja a melhor cor que houver, portanto, no quadro das várias cores que se pode atribuir. Prova disso é que, logo depois da intervenção de Sérgio Vieira, também houve a intervenção do professor Carlos Serra. Pois. Mas essas intervenções são aquelas que foram feitas de forma pública e nós podemos lê-las, podemos ouvi-las e discuti-las. Mas há muito mais opiniões. Carlos Serra não concorda com Sérgio Vieira, para ele o cartão amarelo terá sido passado a muito mais formações políticas. Há quem entenda que o vermelho continua a ser passado à oposição. Esse amarelo referido por Sérgio Vieira pode ser explorado numa outra perspectiva, de que na situação em que temos vermelho e amarelo, e não o amarelo como aviso na pretensão do Sérgio Vieira, porque efetivamente para muitas pessoas como eu não me parece haver aviso nenhum. Estão esses fatores todos que eu elenquei e havia uma expectativa de certas pessoas, que isso se calhar até justifica um bocadinho a lufa-lufa que existe para se questionar os resultados eleitorais. Havia por parte de muita gente a convicção de que a Frelimo havia de perder as eleições. Mas esta convicção aparece como corolário destes fatores todos a que eu me referi. E a Frelimo conseguiu contrariar isso. Então como é que depois podemos dizer que recebeu um aviso? Portanto, acho que aqui há alguma coisa que se passa entre os pressupostos que foram tidos em conta para chegar àquela conclusão e a interpretação que está-se a fazer desta cor. Okay. Obrigado. Eu vou propor que nós avancemos, portanto, para a questão dos direitos humanos em Moçambique. Já vi que o Venâncio também quer comentar. Quer comentar? Pois, tenha bondade. Temos começar por estabelecer efetivamente a democracia aqui no nosso painel, depois vamos para o país. Então, mas assim de forma muito rápida, eu acho que o cartão amarelo foi uma espécie de um eufemismo, não é? Na verdade, o cartão real que o Sérgio Vieira queria dar ao seu próprio partido, e sobretudo quando tu estás a julgar num partido em que ele tem uma história que toda a gente já conhece, eu acho que é uma classificação muito mais autorizada que se fosse alguém da oposição a fazê-lo. Portanto, logo a partida, eu acho que o cartão realmente foi um cartão vermelho. E se nós formos a ver, já que estamos a falar de pressupostos, se nós formos a ver o que aconteceu nos últimos 10 anos, foi um total descalabro. Quer dizer, o nosso país, para quem acompanha um pouco das grandes análises que se fazem, políticas e económicas de Moçambique, vai notar que o país está à beira de um precipício. Quer dizer, a dívida pública disparou a um nível quase que insustentável, e as grandes, ligações com a elite política e económica justamente no engrandecimento da dívida pública, e muito de investimento que foi feito é um investimento que, do ponto de vista económico, é extremamente, discutível. Os grandes escândalos que os membros séniores do Partido Frelimo estiveram envolvidos, só para dar um exemplo, durante o período eleitoral, na direção provincial da Zambésia,
o CIP, por acaso, fez um estudo muito interessante, foram recebidos na conta do Partido Frelimo 10 milhões de meticais provenientes do contrabando da madeira. E nós tivemos, antes das eleições autárquicas, um dos grandes movimentos da sociedade civil reivindicativos, justamente por causa da ineficiência do governo. Os resultados das eleições autárquicas são paradigmáticas nesse sentido. E estas eleições que foram o maior escândalo democrático que já se notou em Moçambique. Portanto, eu penso que há todos os condimentos para aquele cartão amarelado, digamos, ser um pouco mais tingido e ficar vermelho. Obrigado. Obrigado, Venâncio. Avançamos então para a questão dos direitos humanos em Moçambique. E a questão que eu gostava de colocar aqui, para começar, portanto, ao Muxanga, tem a ver sobre por que razões é que, apesar de Moçambique ser signatário, diga-se, de muitas convenções internacionais sobre os direitos humanos, o nosso país continua na cauda no que diz respeito à proteção, portanto, e à promoção destes mesmos direitos. Bom, primeiro temos que perceber que nós vemos de uma situação em que no Estado colonial havia dois tipos de justiça que era feita. Havia uma justiça para indígenas e uma justiça para o cidadão português. Eu recordo-me que todo indígena não ia ao tribunal, era julgado nos chamados julgados municipais ou a nível dos chefes de postos administrativos e no regulado, salvo quando o crime fosse crime de sangue. E tinha a ver também com a qualidade da pessoa vítima. Se fosse um outro indígena, em algum momento as coisas terminavam aí no bairro, não ia a nenhum sítio. Mas se fosse um branco aí, a pessoa podia até ir ao famoso Santo Tomé. Então, o que efetivamente está a acontecer é que nós herdamos esta cultura colonial de não valorização da pessoa humana. E o próprio governo, depois da independência, demonstrou a continuação da mesma prática. É preciso recordar que neste país já fomos convidados a assistir fuzilamentos de pessoas em praça pública, alegadamente porque exportaram 3 quilos de camarão, como foi o caso do Gulam Nabi. Tivemos a ocasião de assistir o fuzilamento do José Mandereiro, porque desapareceram 2 sacos de açúcar na locomotiva que ele trazia, que descarrilou algures na Machava, e foram roubados 2 sacos de açúcar e foi tido como sabotador da economia moçambicana, e tivemos a ocasião de assisti-lo a ser fuzilado. E, para além de muitas tantas pessoas foram fuziladas ao longo do país. Eu próprio tive a ocasião de ir à sede do Comitê do Grupo da Amizadora, assistir pais a levarem porrada, alegadamente porque tinham praticado candonga. Quando fizeram a tal candonga, venderam rebuçados para comprarem farinha para alimentar os filhos. E o mais grave é que tínhamos que cantar lá, o pai a levar porrada. E isto foi muito terrível, né? E temos hoje esta questão dos direitos humanos, pelos quais a Renamo lutou para começar-se a falar dos direitos humanos em Moçambique. Entretanto, quem está governando é a Renamo, que é conhecedora desta gira dos direitos humanos. São os mesmos que andaram a perpetuar o sofrimento do povo moçambicano. Então, há este contraste. É só ver quanto tempo é que se levou para se instalar a Comissão dos Direitos Humanos, depois da aprovação da própria lei. Primeiro, para mudar a Constituição e escrever na Constituição esta questão dos direitos humanos. Quanto tempo, depois da revisão da Constituição, levou-se para se aprovar a lei sobre os direitos humanos? E quanto tempo levou-se para a criação da própria Comissão de Direitos Humanos? E quanto tempo está-se a levar sem que essa comissão seja eficiente? E qual é o discurso das pessoas pró-governo? Acham que a Comissão de Direitos Humanos ainda é muito nova, ainda é pequena. Quer dizer, uma instituição que tem 2 anos não consegue fazer nada, disse que está a crescer. Imagina que fosse a Assembleia, que está a crescer, fica 2 anos, não aprova as leis, não faz nada. Então, na sua opinião, há avanços ou não há avanços em questão de respeito pelas liberdades básicas e também pelo... O respeito pelas liberdades básicas não há, porque se houvesse liberdades básicas no país, pelo menos o tratamento que nós estamos a ter, por exemplo, nas cadeias há alguns sinais por causa do barulho da doutora Alice e sua turma, que é a Liga Moçambicana dos Direitos Humanos. Mas agora que também brandaram um bocadinho, há atrocidades na BO, há atrocidades no comando da cidade, ninguém consegue pôr guiso ao Sr. Kalau com as suas práticas, onde as pessoas que estão nas celas do comando, em norma, as celas do comando não podem albergar condenados. Ali ficam detidos por um período muito curto. Mas é lá onde as pessoas estão há mais de 2, 3 anos. Deixa-me concluir outra coisa. A outra coisa é que nós estamos a assistir na BO, onde as pessoas estão numa penitenciária, têm direito a banho solar de 30 minutos. Quer dizer, se o sistema prisional está unificado, o sistema prisional está humanizado, qual é a razão daquelas pessoas estarem a passar o que estão a passar?
o que nós estamos a assistir na saúde, o que nós estamos a assistir na educação, esses maus resultados de governança que estava a falar, são resultado efetivamente da não valorização do cidadão moçambicano, porque os filhos de dirigentes... Deixa-me colher a sensibilidade do Filimão em relação, portanto, a esta mesma questão sobre o facto de Moçambique ser signatário de várias convenções internacionais, mas apesar disso continuar na cauda, portanto, no que diz respeito à questão da promoção e respeito dos direitos humanos. Como é que interpreta essa questão? Como é que olha para isso? Bom, primeiro gostaria de fazer um pequeno apelo. Eu sei que pode ser em vão, mas devo fazê-lo, no sentido de que para algumas questões de índole muito específico, como a questão dos direitos humanos, eventualmente o meu colega de painel, Mushanga, ao politizar muito a questão e sobretudo trazer elementos históricos que eventualmente precisariam de muito mais tempo para que ele pudesse explicar da conexão desses elementos com a questão que é colocada, eventualmente, se isso fosse possível evitar, penso que ganhávamos todos, até porque, como eu disse, temos uma função didática pedagógica aqui para casa e pronto. Entrando para a questão, eu acho que nós vimos assinalando uma série de avanços. Aliás, isso foi confirmado, penso que a representante das Nações Unidas terá dado uma entrevista esta semana, eu vi isso em 2 jornais, em que ela disse que Moçambique tem estado a observar significativas melhorias no que tange ao respeito pelos direitos humanos. Nós temos uma história própria nossa, temos uma série de passagens nossas no contexto do tratamento dos direitos humanos. Olhando de 75 que nós existimos como Estado moçambicano a esta parte, eu penso que nós avançamos muito. Mormente o fato de haver ainda uma e outra situação em que estamos titubeantes na forma de implementar uma série de instrumentos internacionais que foram ratificados pela nossa Assembleia da República. Eu tenho a sorte de estar sentado no meio de 2 futuros deputados e eu quero crer que tudo aquilo que está a faltar, eu disse futuro, pelas listas que circularam e por aquilo que eu sei que é a vossa posição nas vossas listas, sei que vão para a Assembleia da República e eu espero que os resultados sejam confirmados para que não se questione essa vossa possibilidade de ir ao Parlamento e eu creio que vamos sair a ganhar porque as posições que eu ouço, pelo menos já falou um dos meus colegas de painel, essas posições trazidas à Assembleia da República, melhor polidas, melhor discutidas, não é? Eu penso que elas vão ter um muito melhor encaixe e eventualmente a partir daí podemos ter grandes resultados. Repare, existem questões transversais que, entretanto, concorrem para o ótimo que nós pretendemos ao nível dos direitos humanos. Quando se discute um Código Penal, daqui a nada está-se a discutir o Código de Processo Penal. Quando se discute penas alternativas à prisão, bom grado saber que, pelo menos em agosto do próximo ano, pelos timings previstos, essas medidas já poderão ser implementadas por aí fora. Com a implementação das medidas alternativas à prisão, o que vamos ganhar é coisas como a redução desta questão da superlotação das nossas cadeias, o que significa que com menos população prisional temos melhores condições para tratar as pessoas que estiverem portanto, em situação reclusória, em termos de meios que vão ser necessários por aí fora. Portanto, os meios começarão a ser suficientes para uma população reclusória inferior àquela que nós temos agora. E as pessoas que estarão a beneficiar destas medidas alternativas às penas de prisão também poderão, neste intercurso com nós que estamos cá fora, oxalá estejamos sempre, não tenhamos essa má experiência, portanto, vão aprender e aprender uma série de coisas, instrumentos que lhes permitam levar uma vida cada vez melhor. Eu estive a ver há dias a entrevista de um senhor, penso que foi na província de Nampula, ou Sofala, já não me lembro agora, em que ele dizia que não só estava arrependido, como fazia um apelo, foi uma entrevista comovente, por parte de um indivíduo que foi condenado a 14 anos, penso que já está quase a completar a metade do tempo que lhe foi determinado pelo juiz, mas era comovente perceber a maneira como ele descrevia o arrependimento em que ele se encontrava e a disponibilidade dele para voltar à vida. Portanto, eu penso que só conseguimos essas coisas todas, de ressocializar pessoas ao nível do que aconteceu com aquele senhor, com os esforços que têm sido feitos. Não atingimos o ótimo, e eu sei como advogado o que é que se passa nas nossas cadeias, pelas conversas que tenho tido com os meus clientes, eu sei que há problemas muito sérios nas nossas cadeias, mas já estivemos piores. E, entretanto, os próximos dias, pelos indicadores que nós temos, vão ser melhores. Obrigado. A mesma questão avanço para si, Venâncio, sobre a contínua queda, portanto, no que diz respeito à proteção e à promoção dos direitos humanos em Moçambique. Olha, eu ficaria satisfeito se já fosse publicado o relatório de direitos humanos de 2014, mas agora os primeiros credíveis que nós temos ainda são do até 2013. Mas uma coisa é clara, porque quando a gente fala de direitos humanos ou violação de direitos humanos,
Há daqueles direitos humanos, há daquelas violações que são diretas, né? Isso tem muito a ver com a lei, o que a lei preconiza, o que não foi cumprido. É daqueles indiretos, tem a ver com princípios, com programas, com estratégias de desenvolvimento, por exemplo, que não são cumpridas, como na educação, que acabam afetando automaticamente os direitos dos cidadãos. Mas uma coisa é verdade, falando de coisas assim mais conhecidas, mais práticas, uma coisa é verdade, que houve violação de direitos humanos de uma forma notável, digamos, com este último conflito que nós tivemos. Logicamente, o direito à vida, né, que é este direito de não ser privado da sua própria vida, foi violado, logicamente, com este conflito. E que este conflito também vai, de certa maneira, distorcer uma análise, vamos lá dizer, progressiva e normal desta questão. O sistema prisional, como o Xanga falou, e falou muito bem, há algumas melhorias, e eu também aproveito a tela de televisão para felicitar a Liga de Direitos Humanos, que nós temos pela primeira vez, acho que foi há 1 ano ou 2 anos, em que há um protocolo que foi assinado com o Ministério da Justiça, e a Liga de Direitos Humanos passava a ter acesso, digamos, às cadeias, e, logicamente que esse protocolo não foi estendido para o Ministério do Interior, que é para que tivesse acesso às celas, nas esquadras. Mas nós, de cerca de 15 mil elementos da população prisional, há um dado que é muito preocupante, é que temos cerca de 5 mil menores. Quer dizer, que isto aqui é uma coisa muito grave, muito preocupante nesta matéria. Mas também nós temos casos que eu acho também um pouco, digamos, um pouco preocupantes. Nós temos situações, ainda até hoje, e são reportadas, de pessoas que são presas, são condenadas, mas que ainda prevalecem, por exemplo, nas celas das esquadras. O Jornal Notícias, que é um jornal insuspeito, pelo menos para esse aspecto, reportou o caso de Xemba, que mais ou menos 10 indivíduos estavam na esquadra, que ficaram lá retidos, mesmo depois de terem sido condenados, tinham que ser enviados para a cadeia regional, pura e simplesmente para a polícia dizer que não tinha viatura. Quer dizer, nós estamos a ver, há coisas tão hilariantes, né, no meio desta questão dos direitos humanos, que é uma coisa impressionante. E depois, agora, também temos questões alargadas. As prisões arbitrárias nos últimos tempos foram enormes. Quer dizer, nós vimos só a questão, por exemplo, dos presos, das pessoas que foram detidas. Por exemplo, o MDM teve inúmeras detenções só porque hastearam uma bandeira. Nós tivemos a sede do MDM que foi 2 vezes ateada a fogo em Choque. Nós tivemos esta questão das eleições intercalares em Inhambane, em que foram presos cerca de 37 pessoas só porque tinham opiniões diferentes. E depois, só para não prolongar muito isto, eu acho que uma das questões, que agora quando falo de questões que não têm a ver com aqueles direitos humanos visíveis e normais, por exemplo, há questões que têm a ver com as nossas liberdades civis, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que eu acho que é uma das questões extremamente importantes. Nós temos, por exemplo, 2 órgãos públicos de comunicação, que é a Rádio Moçambique, que recebe cerca de 50% do seu orçamento operacional que vem do Estado, TVM pior, são cerca de 70% do orçamento operacional que vem do Estado, e nós vimos claramente que tudo aquilo que a TVM e a RM estão a promover é justamente a privação, digamos, destas liberdades civis, que é a liberdade de expressão e o direito à informação às pessoas. Quer dizer, e depois, por último, falamos bem, por exemplo, hoje falamos da questão da educação, mas fora da questão da educação, hoje, eu acho que é preocupante e é um alerta nacional nós termos, por exemplo, 50% das nossas crianças em Moçambique a sofrerem de subnutrição crónica. Quer dizer, nenhum país que se preze, que tenha um pouco de respeito por si próprio, pode dizer que está a fazer avanços em direitos, digamos, em direitos humanos, quando há 50% das suas crianças sofrem de subnutrição crónica. Eu acho que é um dos exemplos mais extremos e paradigmáticos de que, de facto, temos muito ainda que fazer. Obrigado. Nós vamos agora observar mais um curto intervalo, voltamos a seguir e olhamos para mais um tema que fez a nossa semana. Até já.